Deus bendizendo o santo nome dele. Amém, queridos? Chame a sua família. Eu quero tirar esse momento agora para orar. Vamos tirar um momento de clamor. O nosso culto hoje é um culto voltado para missões. E eu quero direcionar bem a palavra que Deus colocou no meu coração, principalmente para a nossa nação, o Brasil. Então eu quero nesse primeiro momento tirar um tempo de clamor, de oração. Eu queria que você se unisse à sua família e nós vamos orar agora. Amém? O Brasil precisa de uma igreja que ore por ele. Todas as nações estão vivendo um caos. E nós precisamos nos posicionarmos como igreja do Senhor. E uma coisa que Deus requer da sua igreja é que ela de fato seja essa luz, que não fique debaixo da cama, mas no alto, para que as trevas sejam dissipadas. E queridos, eu quero que você neste momento, que você ore. O Brasil precisa de uma intervenção não do homem, mas de Deus. Deus intervindo no coração do homem, para que de fato essa nação venha se humilhar diante de Deus. Essa nação venha se converter a Jesus Cristo, para que de fato essa nação seja abençoada pelo Senhor. Por isso precisamos orar, e eu quero convidar a todos vocês, vamos clamar a Deus neste momento, amém? Pai, nós queremos te agradecer, te louvar pelo que o Senhor é, te louvar pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, está fazendo em nós, através de nós, por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado, pela tua misericórdia que se renova todas as manhãs, pelo teu amor incondicional, pelo teu Santo Espírito que tem nos guiado em toda a verdade. Nós te louvamos, Senhor, que tem realmente nos tirado, Senhor, das trevas e nos levado para o reino do Filho do seu amor. Não estávamos condenados, não tínhamos chance alguma de sair de onde estávamos, mas o Senhor, com o teu grande amor, com a tua graça, através de Jesus Cristo, o Senhor nos alcançou, e nós te louvamos, ó Deus, por estarmos de pé na tua presença, Pai, sustentados pelo Senhor. Te louvamos por esse dia que o Senhor fez, esse dia que o Senhor nos chamou a nos alegrar e exaltar o Senhor. Deus, receba a nossa gratidão essa manhã, receba a nossa adoração, nosso louvor. Não há ninguém que se compara ao Senhor, e nessa manhã nos colocamos diante do Senhor também, Pai, para clamar, ó Deus, pelas nossas famílias, para que o Senhor continue, ó Deus, com a tua mão sobre os nossos lares, repreendendo todo o mal, conduzindo o coração de cada pai, de cada esposo no seu lar, para que o seu lar continue, ó Deus, obedecendo a tua palavra, esteja diante do Senhor caminhando em oração, em santidade. Abençoa cada pai, cada esposo, cada líder da sua casa, que o Senhor continue fortalecendo, dando graça, levantando esses que estão caindo, renovando as forças dos que estão cansados, mas em nome de Jesus, que haja no coração de cada homem que está liderando o seu lar, ó Deus, o querer, a vontade, a disposição de estar levando o teu lar, liderando o teu lar, debaixo da graça, da obediência, da palavra do Senhor. Abençoa cada esposa, que o Senhor continue renovando as forças das nossas irmãs, que o Senhor continue fortalecendo, dando sabedoria, curando aquelas que estão enfermas, dando força e sabedoria para aquelas que estão aí, Pai, lutando e orando para com seus lares. Continua fazendo delas mulheres idôneas, sábias, mulheres de oração. Meu Deus, continue dando vitória às tuas filhas, ó Pai. Eu clamo ao Senhor essa manhã, tira toda a fadiga, todo o cansaço, e que no nome de Jesus, Pai, possam ser mulheres que venham circundar o seu lar, apoiando os seus esposos, ó Deus, levando também os seus filhos ao conhecimento da palavra. Ó Deus, fortalece os casamentos, que esse tempo, Pai, de confinamento, que toda ação contrária do inimigo, Deus amado, contra as famílias, Deus, caia por terra em nome de Jesus. Restaura cada lar, ó Pai, que cada casal, Pai amado, possa estar buscando juntos, ó Deus, o Senhor, que o Senhor possa estar restaurando a vida de oração na vida dos casais, a comunhão na palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Que tudo aquilo, Pai, que tem entrado para os casamentos, Pai, que tem trago dano, Pai, que essa brecha seja reparada por cada cônjuge, ó Deus. Por isso eu clamo ao Senhor, desperta cada casal para este tempo, Pai, ao qual a tua vinda é anunciada, para que os casais caminhem junto, para que os casais busquem o Senhor em unidade, para que estejam alinhados com a tua palavra, na educação,
no discipulado dos filhos. Eu ainda coloco cada filho nas tuas mãos essa manhã, Pai. Oh Deus, que o Senhor venha, Pai, avivar o coração dessa juventude, que o Senhor venha, Pai, alinhar o coração dos adolescentes, dos jovens com a Tua palavra, que cada jovem, cada adolescente, Senhor, viva, Senhor, em obediência à Tua palavra, que todo conflito que eles têm vivido, por tanto bombardeio, Senhor, nesse mundo ao qual vivemos virtual, Senhor, que o Senhor venha, Pai, remover, tirar todo o embaraço da vida dessa mocidade, dessa geração de jovens, e que o Senhor venha despertar neles, Pai, a vocação ao qual o Senhor já gerou na eternidade. Eu clamo a Ti, Pai, usa a nossa mocidade, Pai, usa esses adolescentes, esses jovens, no poder do Teu Espírito Santo, que eles se retornem para a palavra, estejam em obediência à Tua palavra, aos pais. Oh Deus, eu clamo a Ti, enche eles de fervor, enche eles, ó Deus, do poder do Teu Espírito Santo. Leva eles, ó Pai, à santificação, leva eles, ó Pai, ao clamor ao Senhor, leva eles de volta para a palavra. Senhor, eu clamo, Senhor, guarda essa geração, usa essa geração de jovens, ó Pai, para a pregação do Evangelho. Ó Deus, eu clamo a Ti, Senhor, livra, Senhor, essa mocidade do caos moral, livra, Senhor, essa mocidade de toda a queda espiritual, mas aviva essa geração, Pai, aviva essa geração, que possamos ver uma geração de jovens, Pai, que oram, que clamam, que tenham vida na palavra, que amem ao Senhor. Oh Deus, eu clamo a Ti essa manhã, venho suplicar ao Senhor, Pai, esses que estão se perdendo lá fora, que sejam ainda, Pai, resgatados pelo Evangelho. Por isso, Pai, levanta sim, Pai, a começar dos lares, começa a restauração, Pai. Eu oro para aquela família que está enfraquecida espiritualmente, que haja renovo essa manhã, que haja renovo essa manhã, para que toda a família, Pai, possa ser restaurada na sua vida espiritual. Eu clamo a Ti, Jesus, que tudo aquilo, Pai, que tem contribuído para, Pai, a queda espiritual das famílias, o Senhor venha repreender essa manhã, e que o altar venha fumegar das famílias, Pai, que as famílias entrem em fervente oração, que as famílias entrem em busca da Tua palavra diariamente. Deus, em nome de Jesus, tira o entretenimento que é excesso, que tem impedido as famílias de Te buscar, Pai. Tira tudo que é excesso, Pai, tem saído do moderamento e tem tirado as famílias da palavra, da comunhão com o Senhor. Eu clamo a Ti essa manhã, Deus, a começar da minha casa. Senhor, venha, Senhor, trazer avivamento nos lares. E ó Deus, nós sabemos que esse avivamento ele só virá por nós, ó Deus, realmente se submetermos ao Senhor, buscando ao Senhor, buscando a Tua palavra, buscando o Senhor em oração. Restaura os lares essa manhã, Espírito Santo. Eu venho clamar ao Senhor que toda contenda caia por terra, que haja paz, que haja saúde física e espiritual. Deus, em nome de Jesus, cerca cada família. Eu venho clamar a Ti nessa manhã, Pai. Eu venho suplicar ao Senhor que seja um tempo de reflexão nos lares, um tempo ao qual, Deus, as famílias confinadas possam entender, é tempo de nos unir em família para buscar e clamar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, tira os tampões dos ouvidos, ó Deus, tira a cegueira, Pai, e que no nome de Jesus, esse tempo possa vir sobre cada lar, ó Deus, um tempo de busca intensa ao Senhor. Eu clamo, Jesus, eu clamo, Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoa em família pelas nossas negligências, o tempo que temos desperdiçado, Pai, longe da Tua presença, o tempo que temos desperdiçado, Pai, fazendo tantas coisas que tem nos afastado, que tem roubado o tempo com o Senhor. Nós clamamos essa manhã, Pai, nós clamamos, Pai, que seja um tempo ao qual possamos ver lares restaurados, lares de pé, lares, ó Deus, onde realmente a manifestação do Teu poder, da Tua glória, seja notória, Senhor. Maridos, esposas, filhos, voltados para o Senhor, para a busca ao Senhor, Pai. Ainda há tempo, Senhor, e nós clamamos por esse tempo que ainda nos resta. Oh Deus, em nome de Jesus, toma o Brasil nas Tuas mãos, Pai. Essa manhã apresentamos essa nação ao Senhor, clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dos nossos governantes. Toma cada um deles, ó Pai, para que sejam homens voltados para o Senhor, que venham temer ao Senhor. Deus,
tem misericórdia. Toma do presidente, Pai, ao secretário de qualquer um parlamentar, aqueles que estão envolvidos na política, Senhor. Deus, venha tirar dessa nação a corrupção implantada no coração dos nossos governantes, que o coração deles sejam inclinados para temer ao Senhor, ó Pai. Senhor, venha repreender toda essa contenda no nosso país, em meios parlamentares. Dê a cada um, Pai amado, a direção que cada um precisa para exercer a sua função, Pai, com temor ao Senhor. Converta o coração de homens e mulheres que estão no poder dessa nação, Pai. Converta o coração deles, ó Deus. Converta, Senhor, o pensamento. Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelos pecados dessa nação, por toda injustiça, por toda corrupção, por toda violência, por toda imoralidade, por todo abandono, Pai, dessa nação, ó Pai, daquilo que é sagrado, daquilo que é aprovado pelo Senhor. Deus, nós clamamos essa manhã, tem misericórdia, Senhor. Alcance essas crianças, Pai, que estão ficando órfãos de pai e de mãe, que elas possam ser direcionadas para um lar, ó Deus, onde elas serão cuidadas e crescerão, Pai amado, ouvindo o Evangelho. Tem misericórdia, Senhor, dessas famílias enlutadas, que o Senhor possa estar, Senhor, trazendo consolo, conforto nesse momento tão difícil de se passar. Que venha conforto, que venha consolo sobre cada uma, Pai. Deus, nós oramos pelos enfermos, seja qual for a enfermidade, essa manhã clamamos a Ti, Pai. Repreenda essa mortandade nas nações, ó Deus, não só no Brasil. Repreenda essa pandemia, Senhor. Meu Deus, esvazia os leitos de enfermidade com o sopro de vida do Senhor. Venha operar, ó Deus. Venha remover, ó Deus amado, essa enfermidade que tem matado dia após dia milhares de pessoas. Pai, essa manhã clamamos a Ti, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. O Senhor é todo poderoso e a Ti clamamos, porque o nosso socorro vem do Senhor. Faça com que essa vacina seja eficaz, meu Pai, que ao ser, ó Deus, injetada no corpo humano, Senhor, ela venha trazer saúde, ela vem realmente aumentar a imunidade, ela vem, Senhor, trazer anticorpos, ela venha fazer aquilo ao qual ela é programada, ainda que haja, Senhor, no coração do homem um intento não como deveria ser, mas nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Oh Senhor, tem misericórdia. Dias difíceis passamos nessa terra, mas podemos olhar para os céus, ó Pai, que está aberto para o Senhor ouvir o clamor da Tua igreja que clama essa manhã. Em nome de Jesus, ó Deus, visita cada UTI, cada CTI essa manhã, sopra vida, Senhor, em nome de Jesus, sopra vida, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, cura os enfermos, Senhor, seja qual for, ó Pai, a enfermidade, que essa manhã, Pai, ela caia por terra, e esse corpo receba saúde do alto, receba a cura do alto, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, restaura, Deus, o Brasil, salva essa nação, Pai, salva essa nação, Jesus, tem misericórdia, Pai. Quantas pessoas hoje estão partindo para a eternidade, selando a sua eternidade sem Jesus, e essa manhã eu clamo a Ti, Senhor, nós clamamos como igreja. Oh Jesus, Espírito Santo, venha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Venha salvar, ó Deus, os povos dessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Evangelho continue sendo propagado, Pai. Que a Tua igreja se firme mais e mais no Evangelho da graça e pregue o Evangelho genuíno, ó Deus, para que possamos de fato ver vidas alcançadas pela graça do Senhor. Tome esse bairro do Tirol, Pai, salva esse bairro, Jesus, salva esse bairro, Senhor, nossos vizinhos, toma cada vizinho dessa igreja, toma os vizinhos, ó Pai, dos nossos irmãos, Deus, em nome de Jesus, salva Belo Horizonte, Senhor, salva os governantes, salva, Senhor,
as famílias belo-horizontinas, nós clamamos a Ti, Jesus, que essa cidade seja alcançada pelo Evangelho, que as barreiras encontradas, ó Pai, caiam por terra, aonde o Evangelho tem, ó Pai, sofrido resistência, que nesse momento de caos, haja quebrantamento na vida do povo de Belo Horizonte, e que eles venham se render ao Evangelho de Cristo. Alcance Minas Gerais, Senhor, todo esse estado, nós clamamos por ele essa manhã. Toma Minas Gerais, Pai, todos os municípios, todas as cidades, Senhor, que o Evangelho do Senhor chegue a todos esses lugares. Pai, nós clamamos a Ti, só há uma solução, e a solução vem do Senhor, vem da Tua palavra, que transforma o homem perdido, pecador, e traz salvação. Toma o Brasil, Jesus, toma o Brasil, meu Pai. Esse Brasil só precisa de uma coisa, e essa coisa primária é buscar a Tua face, se arrepender dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados e se renderem ao senhorio de Cristo Jesus. Por isso nós clamamos essa manhã, repreenda toda resistência nessa nação, Pai, para o avanço do Evangelho. Desperta a Tua igreja, toda ela, para que ela possa se alinhar com o Senhor, para que ela possa fazer aquilo que o Senhor chamou para que ela faça, para cumprir assim a sua missão nessa nação. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus. Abra os olhos, ó Pai, do brasileiro que ainda não confessou Jesus. Abra os ouvidos, só o Senhor pode salvar. E nós clamamos nesse tempo, Senhor, que esse tempo de sofrimento, de grande tribulação, que essa sensibilidade desse povo se transforme em arrependimento, Senhor, diante de Ti. Nós clamamos essa manhã, Pai, não tem outra solução. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalham as sentinelas. Por isso vem, ó Deus, tome essa nação, meu Pai, tome essa nação, levanta uma igreja sarada, levanta uma igreja santificada pela palavra, uma igreja que ame o Senhor, uma igreja que obedeça ao Senhor e faça aquilo ao qual foi chamada para fazer. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor nos fez nascer nessa nação, e por ela nós oramos essa manhã. Nós pedimos ao Senhor, sopra vida nessa nação. Senhor, repreende a mortandade, mas traz vida espiritual para aqueles que estão mortos espiritualmente também. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ver um parlamento convertido ao Senhor, um parlamento, Pai, que rege leis, que fazem leis que agradam e glorificam o Teu nome, Senhor. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, venha repreender todas as leis que estão tramitando, Pai, gerada por um coração corrupto, gerada por um coração iníquo. Pai, em nome de Jesus, que essas leis que ferem os princípios da Tua palavra, elas caiam por terra, elas não avancem, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos que esses corações iníquos, esses corações, ó Deus, ímpios, eles se convertam ao Senhor enquanto há tempo, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti essa manhã, Pai, nos volte, faça a Tua igreja voltar para a palavra, para a oração, para que de fato haja um avivamento nessa nação, para que de fato haja um avivamento que traz fruto para a glória do Teu nome. Oh Senhor, oh meu Deus, ainda que a nossa força de fato seja pequena, ainda que nós não venhamos saber o que fazer em muitos momentos, mas os nossos olhos continuam postos em Ti, ó Deus, sabendo que é do Senhor que vem a salvação, e a Ti clamamos essa manhã, a Ti clamamos essa manhã. Salva a nação brasileira, Senhor, salva essa nação, salva essa nação, Pai. Esse clamor fazemos essa manhã, nesse período que o Senhor nos concede,
a mobilização no Brasil. Esse dia de hoje, Pai, muitos estão se mobilizando em jejum, em oração, mas que seja de fato um jejum e um clamor alinhado com a Tua vontade, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia primeiro de nós, que professamos a fé em Cristo Jesus, que haja arrependimento nosso primeiro, Pai, para que nós possamos entender que as nossas negligências contribuem para o caos, contribuem para que as trevas imperem. E eu oro ainda, Pai, levanta nessa nação homens e mulheres piedosos, homens que amam o Senhor com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, de todo o seu coração, homens que venham gemer genuinamente por essa nação, que se humilhem por essa nação, que clamem ao Senhor por essa nação. Eu clamo a Ti, que não seja um jejum hoje, que não seja uma oração hoje, Pai, superficial, buscando coisas que não convém o Teu coração buscar, mas que de fato seja algo que possa atrair o olhar do Senhor para essa nação, os ouvidos do Senhor para essa nação, para que ela seja sarada e curada pelo Senhor. Oh Deus, essa manhã nós oramos crendo no Senhor, que ouve a oração daqueles que clamam a Ti, em espírito e em verdade. Nós oramos e Te pedimos, Pai, lidera todo esse culto essa manhã, lidera todo esse culto ao Espírito Santo. É um culto, eu creio, ao qual nós vamos ler a palavra, é um culto que nos levará a entender o propósito do Senhor para a igreja, ainda na terra, Senhor. Oramos pelas nações da terra, Pai, que elas também sejam restauradas, que o Teu povo espalhado na face dessa terra continue avançando no poder do Espírito Santo e no poder do Evangelho, pregando em tempo, em fora de tempo. Deus, em nome de Jesus, toma todas as nações que outrora foram palcos de avivamento e hoje estão mortas. Deus, ressuscita essas nações, ó Deus. Continua, Pai, como o Senhor fizeste no passado, levantando homens, uma geração fervorosa, piedosa, para que sejam diferença nesse tempo, Pai, e as nações possam provar do poder do Senhor. Em nome de Jesus, que o fogo do Espírito tome a Tua igreja, Pai, uma igreja arrependida, uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus, uma igreja que está sendo santificada pelo lavar da palavra. Essa igreja possa avançar, essa igreja que tem permanecido no Evangelho genuíno, que essa igreja avance, e os muros que têm sido construídos pelo inferno, Pai, eles venham ser derrubados pelo poder do Senhor. Nós clamamos, Senhor, o Evangelho não vai parar, porque o Senhor está mobilizando e conduzindo a Tua obra. O que nós oramos, ó Deus, é que a Tua igreja se desperte, que ela se levante, Pai, submissa ao Senhor para fazer aquilo que o Senhor chamou, para que as nações da terra ainda tenham povos alcançados pela graça, pelo poder do Evangelho de Cristo. Nós assim oramos essa manhã, bendizendo o Teu nome, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Que cada família agora que nos ouve essa manhã seja impactada pela Tua presença, que haja quebrantamento nas famílias essa manhã, que haja profundidade de reflexão naquilo que estão vivendo, que haja pensamento do Senhor em cada lar agora, Pai, que haja o agir do Senhor. Eu vou orando, Pai, tira toda a angústia dos lares, tira toda a tristeza, toda a depressão que possa existir, toda a enfermidade. Ó Deus, eu oro por cada lar que nos assiste esta manhã, que sejam abençoados, ó Deus, com a Tua presença, com a Tua palavra, que é a verdade, que liberta, que cura, que salva, que transforma, Senhor. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, reine em cada lar, ó Deus. Nós oramos essa manhã e repreenda, Senhor, toda ação do inimigo, tudo que ele tem arquitetado contra as famílias, Pai, que ele seja envergonhado, que ele seja frustrado, e ó Deus, cobre o Teu povo, blinda o Teu povo, Senhor,
Eu oro para que nenhum venha ser infectado, Pai, e aqueles que estão sejam restaurados em nome de Jesus. Guarda a nossa saída, guarda a nossa entrada, e que cumpra o Senhor em nós e através de nós a sua boa vontade. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Amados, precisamos de fato orar. Essa manhã levantei, e é de ciência de cada um de nós, que é um domingo que proclamaram aí uma busca ao Senhor, e eu não tenho nada contra. Precisamos orar, precisamos clamar, precisamos nos humilhar diante de Deus, mas eu peço a Deus, que tudo que seja feito, seja alinhado com a vontade dEle. As nações, o mundo precisa de uma igreja fervorosa, uma igreja submissa ao Senhor, para que de fato esse mundo venha experimentar a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, para uma igreja que de fato clama, alinhada com o coração do Senhor. Por isso que você que está em casa, não se disperse, fique com a sua Bíblia aberta, quando eu estiver ministrando a palavra, que possamos ler, que possamos meditar, ser alimentados e entender. É um tempo que o Senhor nos chama, é um tempo que o Senhor conclama a sua igreja, para que de fato voltemos ao Evangelho, voltemos a uma vida de oração, para que o Senhor possa agir. E eu quero pautar muito o que eu vou falar essa manhã sobre a nossa nação. É um culto missionário, mas eu tenho visto uma coisa: o cuidado que precisamos ter também com a nação ao qual Deus nos fez nascer. E esse cuidado é fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Queridos, nós vamos ainda louvar ao Senhor com 2 hinos, amém? É importante, não temos aqui instrumento, mas nós estamos cultuando a Deus, e você em casa vai adorar também. Em todo tempo a Bíblia diz que houve louvor ao Senhor. Nós vemos aí que em todo tempo eles louvavam ao Senhor, mesmo em tempos difíceis. A Bíblia diz que Paulo e Silas, presos ali à meia-noite, oravam e cantavam hinos ao Senhor. E precisamos celebrar a Deus. Estamos de pé porque Ele tem nos sustentado. Tudo que temos recebido vem do Senhor, então a Ele honra, glória e louvor. Amém, queridos? Nós vamos agora adorar ao Senhor com um hino que diz: seja Ele exaltado, e é Ele que deve ser exaltado. Amém? Se você puder, adore ao Senhor. Amém, querido? Cante ao Senhor. Não se prenda ao que está acontecendo, mas vamos adorar, vamos celebrar, vamos bendizer ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Ele é exaltado e deve ser exaltado, e será exaltado eternamente. Bendito é o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Glórias a ti, ó Deus. Abra a tua boca e adore. Aleluias. Bendito é o Senhor. Santo, santo, santo. Aleluias. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Seja adorado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Verdade vai sempre reinar.
o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Seja adorado, Senhor. Toda a honra, glória, louvor seja dada ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Nós ainda vamos cantar um hino. Aclame ao Senhor. Louvado seja Deus. Seja Ele adorado, seja Ele bendito, exaltado. Você que está em casa, querido, não perca tempo. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Aleluias. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te cuidado tem nos cercado, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
Bendito é o teu nome, Senhor. Te adoramos, ó Deus. Pode voltar para o instrumental, tá? Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de te adorar, de te louvar também através de canções. O meu coração pulsa, Deus, em viver uma vida, Senhor, grato ao Senhor pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor já fez na minha vida, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pela tão grande salvação. E por isso, na minha alegria, eu louvo ao Senhor. A tua igreja te louva, sendo grata ao Senhor. Nós oramos aqui essa manhã. Esse momento, Pai, iremos ofertar. E vamos apresentar cada dízimo e oferta ao Senhor. Te adoramos também, Pai, com os nossos recursos financeiros. E eu oro, Deus, para que a tua igreja, ela não venha temer, ela não venha ter medo, Pai. Ainda, Senhor, que há um caos até na nossa economia, mas que a tua igreja, ela creia que temos um bom pastor e Senhor, que a tua igreja creia que aos seus o Senhor dá enquanto dormem. O Senhor há de cuidar dos seus em todo o tempo, como o Senhor tem cuidado, e revelado como o Senhor cuida. Por isso eu oro, Deus, que nenhum do teu povo tenha medo, mas que o teu povo possa caminhar sabendo que o Senhor nos guarda, o Senhor traz provisão, o Senhor nos leva a não ficar ansioso por coisa alguma, porque o Senhor de fato cuida de nós. E a minha oração é essa, que nenhuma família da Igreja Batista Logos, ou as igrejas, os amados irmãos que estão nos ouvindo, Pai, venha padecer necessidade, mas em nome de Jesus, haja no coração de cada um descanso, repouso em Ti, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Podemos olhar para trás e declarar: até aqui o Senhor tem nos ajudado. E podemos olhar para frente e saber que o Senhor continuará nos ajudando. O que de fato precisamos não faltará. E nós oramos louvando e bendizendo o Teu nome. Consagro ao Senhor cada dízimo, cada oferta que será apresentada essa manhã diante do Senhor. Nós oramos, Pai, glorificando ao Senhor no recurso que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Continua abençoando cada família, a sua área financeira, dê sabedoria, Pai, para que cada lar também, cada família, administre bem o recurso que o Senhor tem dado. E que possamos entender, como diz o apóstolo Paulo,
que tudo que devemos fazer, seja comer, beber ou qualquer outra coisa, seja para louvor da tua glória, e que cada recurso que entrar nessa igreja, Pai, seja para louvor da sua glória, designado conforme a tua vontade, Pai, para que o reino do Senhor continue avançando, para que vidas continuem, ó Deus, sendo alcançadas. Deus, nós oramos, abençoamos, ó Deus, e que em nome de Jesus, a tua igreja, Senhor, ela te glorifique em todas as áreas da vida. Essa é a oração que fazemos essa manhã, bendizendo ao teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, você vai ver no vídeo a conta da igreja, amém? Não estamos tendo culto presencial, então como você vai fazer? Você vai acessar a conta e no aplicativo, no seu celular, no Pix, aí tem o Pix também, você pode fazer a sua transferência. Deus continua cuidando de nós, os missionários vão continuar sendo abençoados, essa igreja com as suas demandas financeiras vai continuar sendo suprida, porque essa obra, ela é do Senhor, amém? Que você continue confiando no Senhor, se alegrando no Senhor, tudo que viemos fazer, possamos fazer de fato com alegria, que é para Ele, amém? Que Deus continue abençoando a cada família, que seja uma semana, que Deus guarde você no seu trabalho, prospere a empresa que você trabalha, a empresa talvez que você é dono, que Deus possa estar abençoando, conservando todos os trabalhadores empregados, e que portas possam se abrir essa semana, para aqueles que se encontram desempregados, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Essa semana nós vamos dar continuidade na nossa oração, começaremos aí nas 0 horas de terça-feira, na segunda-feira, que amanhã estarei postando a lista novamente. Não vamos parar, irmãos, vamos dar continuidade. Semana passada oramos, tiramos um dia aí para jejuar, e eu quero lançar mais um desafio, queridos. Eu sei que os irmãos têm ido para a palavra de Deus. Você que, por exemplo, não tem aí começado um ano com uma leitura direcionada na palavra, um plano de leitura, eu vou deixar aqui uma dica, uma sugestão para os irmãos. Precisamos orar, precisamos jejuar, mas não podemos ficar sem a palavra de Deus. Temos aí tantos trabalhos promovidos pela igreja, onde a Bíblia tem sido ensinada, ministrada, os cultos de estudo da palavra, enfim, as lives, então você não pode ficar fora disso, amém? Eu ainda quero passar essa sugestão para que você possa ler o Novo Testamento. Querido, você pode ler o Novo Testamento em apenas 52 dias, todo ele. Se você quiser ler em 26 dias, você pode ler também. Em 26 dias você vai ler 10 capítulos por dia, é um pouco apertado. Então fica como sugestão, você lê em 52 dias. Às vezes é bom você pegar uma empreitada de leitura bíblica, você pegar uma empreitada aí nela, para você forçar essa leitura. E é lógico que você precisa fazer estudos sistemáticos da palavra de Deus, mas tem hora que você está meio devagar, então vá e pega uma empreitada e vá ler a palavra de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer. Então em 52 dias você vai ler 5 capítulos por dia, sendo 3 de manhã e 2 à noite, ou se você quiser inverter, mas 5 capítulos por dia, você lê em 52 dias todo o Novo Testamento, que são 260 capítulos, que você fique com essa sugestão, e eu direciono a igreja para não ficar sem ler a palavra de Deus também, querido, continue lendo, estudando, se alimentando da palavra de Deus, que é refrigério para nós em todo o tempo, instrução, amém? Fica aqui essa palavra para os amados. Eu quero que você agora abra sua Bíblia comigo, no livro de Neemias. Vamos comigo no livro de Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo 1. Permaneça com a sua Bíblia aberta, amém? Vamos falar algo aqui que Deus colocou no meu coração essa manhã, para que possamos estar meditando. Neemias capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 4, nesse primeiro momento. Diz a palavra de Deus: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá,
e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 4, eu vou repetir novamente. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos orar, querido. Pai, nós te agradecemos também pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque ainda temos essa oportunidade de abrir a palavra do Senhor e poder meditar nela. Louvado seja o Senhor que nos deu essa palavra e junto nos deu entendimento através do teu Santo Espírito. Que essa manhã o Senhor venha falar mais uma vez conosco, Pai. Me dê graça como o Senhor tem dado, porque de mim mesmo eu não posso fazer nada. Que o Senhor possa me dar, Senhor, a tua bênção para poder ministrar essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa abrir o entendimento de cada irmão, irmã, ouvinte, amado ouvinte, que está agora recebendo essa palavra, e que possamos compreender o que o Senhor tem para nós essa manhã. Nos levante, Deus, para realmente estarmos de pé diante dessa palavra, prontos para ouvi-la, mas também prontos para praticá-la. Honra e glória te damos, ó Deus, e que o teu nome seja exaltado em todo o tempo. Assim clamamos, oramos e bendizemos em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, essa manhã eu quero falar um pouquinho dentro desse contexto. Como eu falei, hoje se mobilizou muitas pessoas para um propósito, e eu creio que é um bom propósito. Eu quero crer nisso, irmãos, porque sempre que oramos a Deus, sempre que estamos jejuando, sempre que estamos na palavra do Senhor, se estamos alinhados com a vontade de Deus, devemos fazer isso diariamente. Mas algo que me chama a atenção é que nós precisamos tomar muito cuidado, nós igreja, eu estou falando igreja, queridos. Hoje, sendo um culto de missões, algo que está me chamando muita atenção nesses dias de pandemia, nesse um ano de pandemia que se completou em todo o planeta, o que tem me chamado muita atenção, que Deus, sendo o Senhor da obra dele, ela não parou, ainda que tenha trago algumas dificuldades essa pandemia, mas isso não tem feito com que Deus tenha ficado limitado, ou seja, a obra continua. E eu quero me voltar muito, irmãos, dentro desse contexto, que Deus nos chama realmente para fazer discípulos para todas as nações. Mas fato é, queridos, que a base que faz esses discípulos, se ela não se conservar na doutrina da palavra, da oração, da comunhão, da busca ao Senhor, essa base pode ruir. E essa base eu falo concernente à nação. Hoje, amados, nós estamos vendo acontecer nações que foram grandes palcos de grandes avivamentos, faliram na vida de oração. Avivamentos que muitas vezes foram declarados, trago como reflexão nos púlpitos das igrejas. Quantos avivamentos mudaram nações? Avivamento esses que começaram oriundos de uma reunião de oração, de busca da palavra. Mas essas nações que foram palcos de grandes avivamentos, hoje naufragaram
faliram, ficaram somente na história que já passou, porque deixaram de buscar o Senhor, deixaram de clamar a Deus. Nós vemos histórias extraordinárias. O que o avivamento ele trouxe, irmãos? Quanta transformação numa nação, quanta mudança, quantas nações foram alcançadas, o parlamento dessa nação, ou seja, quantas coisas vieram oriundas de uma igreja que se posicionou em oração a Deus, em clamor, em obediência à palavra de Deus, e Deus moveu o seu braço e atuou poderosamente. Vemos nações hoje que foram consideradas berço do cristianismo, hoje se vangloriam em leis que foram votadas e aprovadas, que Deus abomina. Nações que mandavam missionários e missionários para fora, hoje estão precisando receber missionários. E isso é causa do abandono das coisas de Deus, abandono de buscar ao Senhor. E eu quero chamar a nossa atenção, irmãos. A igreja brasileira, ela precisa tomar muito cuidado. Passamos aí 2, quase 3 décadas cometendo muitas coisas que Deus não tem agradado, desfocando do propósito de Deus, desviando daquilo que Deus nos chamou para fazer, e andamos aí quase 3 décadas pregando um evangelho que não transforma, que não muda, ou seja, desalinhado com o propósito de Deus. E hoje, exatamente hoje, onde muitos pararam, cristãos pararam para jejuar pelo Brasil, é dia de reflexão, que enquanto a igreja pegar a luz que foi dada a ela, e em vez de deixar no velador, deixar no alto, e estiver colocando debaixo da cama, como Jesus orientou não fazer, o caos ele vai imperar. E nós precisamos atentar para isso, não somente jejuar, que é preciso sim, mas muito mais do que isso, queridos. A igreja brasileira, eu vou falar da nossa nação, precisa se alertar, se atentar para uma coisa: Deus irá intervir nessa nação, através de um povo que vive cotidianamente, todos os dias, de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o propósito do Senhor, porque se isso não acontecer, a história deixa registrada, queridos, o que acontece com um povo que se afasta de Deus. E nós precisamos nos levantar sim, em oração, em busca ao Senhor, em jejum sim, temos que fazer isso, mas volto a dizer, alinhados com o propósito e a vontade do Senhor. Queridos, tem um texto na Bíblia que me chama muita atenção e eu quero ir nele com você. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel. Temos responsabilidade de orar pelo Brasil, e como eu falei, é um culto missionário, mas eu quero voltar muito para a nação brasileira, porque se a nação brasileira naufragar, como muitas nações já naufragaram, de não buscar a Deus, de não ser uma nação realmente submissa a Cristo, irmãos, amanhã essa nação não estará mais enviando missionários. Cada dia que passa parece que diminui o envio, cada dia que passa menos missionários temos no Brasil, cada dia que passa a evangelização no Brasil ela diminui. Mas tudo isso é porque quando nós desfocamos do propósito de Deus, nós também abrimos mão da nossa responsabilidade. E Samuel, ele vai deixar uma palavra muito séria, que eu quero compartilhar com você. 1 Samuel, capítulo de número 12, vá comigo lá para que você entenda o que Samuel vai dizer. E me chama muita atenção essa colocação dele, queridos. Ainda que a nação esteja um caos, capítulo 12, versículo de número 23 e 24, olha o que Samuel vai dizer: enquanto a mim, longe de mim
que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temei ao Senhor e servi-lo fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Depois você medita no capítulo 12, Samuel ali vai trazer algo ao entendimento, à reflexão da nação de Israel, que, diga-se de passagem, era uma nação com um coração muito duro, era uma nação que em muitos momentos se desviava do propósito de Deus, e colhia as consequências que colhia por essa atitude. E não é assim, não é diferente assim hoje, queridos. O caos vem, muitas coisas vêm, não que o caos não virá, porque no cumprimento das Escrituras nós sabemos que muita coisa vai acontecer na face dessa terra, coisas terríveis. Mas enquanto ainda Jesus não veio, a igreja está presente nessa terra, e ela é chamada, conclamada por Deus, a fazer cumprir aquilo que Deus a designou a fazer. Agora Samuel vai dizer: ai de mim, eu não iria pecar deixando de orar por vós. Eu aprendo uma palavra que Samuel está dando aqui, que nós, quando não clamamos a Deus, não buscamos o Senhor em prol dessa nação, nós estamos pecando, queridos. Nós mesmo vendo essa nação, como ela está andando, como ela está vivendo, mas há uma responsabilidade sobre a igreja também, orar por essa nação. A Bíblia nos ensina a orar pelos que estão no governo, e não só por eles, mas orar para que Deus transforme essa nação. E aí fica uma pergunta para mim e para você: quanto tempo temos investido em orar pelos governantes dessa terra, em orar para o avanço do Evangelho, para que vidas se convertam, para que essa nação seja transformada? Que possamos entender o que Samuel está dizendo: ai de mim, se eu não orar por essa nação, se eu não orar por vocês, povo de Deus, o povo de Deus, mas por toda essa nação também, porque nós devemos orar pelo povo de Deus nessa nação, mas orar por esse povo que perece, esse povo que carece do Senhor, esse povo que carece de ter um entendimento transformado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que hoje tiramos aí para clamar a Deus por essa nação, mas que não seja só hoje, para que nós não venhamos cair nesse erro, que é pecado, nós não clamamos, nós não tiramos tempo de interceder ao Senhor, por esse Brasil que está perecendo, por esse Brasil, que busca aprovar leis, que desagradam a Deus, por esse país que há no coração de muitos governantes, injustiça, corrupção. Que Deus nos leve a entender, queridos, que é um pecado que cometemos, quando nós não nos posicionamos diante de Deus, em favor dessa nação, desse país. Volta comigo em Neemias. Eu quero pensar aqui, com os amados, algumas coisas que Neemias, ele nos faz realmente debruçar e pensar. Queridos, no versículo de número 2, chega ao conhecimento de Neemias, o que estava acontecendo. A Bíblia diz que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Eu quero pensar em algumas atitudes de Neemias essa manhã com cada um de vocês que estão em casa, que devemos também ter em relação ao que estamos vivendo hoje no Brasil. Agora, essa primeira atitude de Neemias eu perguntei como estava a situação do povo em Jerusalém. Eu procurei saber. E a igreja de Jesus Cristo, irmãos, ela está precisando se posicionar dessa forma. Nós precisamos conhecer a realidade da nossa nação,
Não adianta nós lavarmos as mãos e achar que a nossa casa está tudo bem, estamos congregando, somos salvos e não precisamos fazer mais nada. Não, queridos, não. Deus nos traz o conhecimento de como o Brasil se encontra hoje, como as nações da terra se encontram hoje. Agora fica aqui uma pergunta: será que temos tido um posicionamento e uma atitude igual Neemias? De quando chegou até ele os seus irmãos, ele procurou a saber, e nós procuramos a saber, irmãos, como está essa nação? Essa é a primeira atitude que eu quero pensar com você, querido, essa manhã. O que essa atitude tem causado em você? Mas antes dela causar algo em você, qual tem sido o seu posicionamento no Brasil, como servo de Deus, como cidadão brasileiro, em procurar realmente conhecer o caos que se instaura no Brasil? Amado, olha o que vive o Brasil hoje. Eu estou te chamando a sua atenção para isso. Olha o que vive o Brasil hoje. E eu não estou querendo dizer em relação à pandemia, porque a pandemia está em todo mundo. Eu estou dizendo em todas as esferas da vida, queridos. O que está acontecendo com os nossos jovens? O que está acontecendo com as famílias? O que está acontecendo com os nossos parlamentares? O que está acontecendo com a nossa vizinhança? Acordemos, amados, enquanto é tempo. Precisamos realmente, de fato, procurar saber o que se passa na nossa nação. E só assim, nós vamos de fato buscar a Deus de maneira que precisamos buscar, porque se não temos conhecimento do que se passa, não iremos buscar. Há muita gente na zona de conforto, acontecendo muitas coisas, e muitos estão parados, passivos. Há uma passagem que vem na minha mente agora, e ela está registrada no livro de Esther. O dia que Mardoqueu levou o conhecimento de Esther, como é que estava acontecendo, o que tinha sido decretado pelo rei contra os judeus, sentença de morte, e Mardoqueu manda mensageiro trazer esse conhecimento a Esther, e Esther devolve uma mensagem para Mardoqueu, dizendo que ela não poderia chegar na presença do rei, porque já havia 30 dias, e ela só poderia chegar, e se o rei levantasse o cetro, ela não morreria, mas se ele não levantasse, ela seria morta. Então ela não poderia entrar na presença do rei. Mas a palavra de Mardoqueu para Esther foi essa: saiba você, ó rainha, talvez foi devido a esse momento que Deus te colocou neste lugar. Se você não se posicionar, saiba você que Deus providenciará, o Senhor virá salvação de todos os lugares para o povo judeu, mas a sua casa será atingida. E aqui eu aprendo algo, queridos. Deus traz ao nosso conhecimento o que se passa nessa nação. Agora, qual tem sido a nossa posição, amados? Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa responsabilidade, o nosso envolvimento? A Bíblia diz no versículo de número 3: e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Vamos contextualizar isso. Vamos contextualizar, queridos. Olha a miséria que está essa nação. Olha a decadência moral que está essa nação. Olha a falência das famílias que estão vivendo nessa nação. Olha as igrejas, boa parte das igrejas brasileiras. Olha o estado que elas se encontram espiritualmente falando.
não está bom, queridos. Há um caos na nossa nação, e volto a dizer, não estou falando de pandemia, ela ajuda também, mas chega ao nosso conhecimento todos os dias, a quantidade de jovens que estão se envolvendo com drogas, como que está a prostituição nessa geração de jovens, está um caos no Brasil, decadência em todas as cadeias, em todas as esferas da humanidade, há um caos, igreja, há um caos, há uma situação que, se Deus não intervir, essa nação vai de mal a pior. Eu quero trazer a sua reflexão brevemente. Há um ano atrás, você lembra que tivemos um carnaval nas ruas de algumas cidades, onde se blasfemaram contra o Filho de Deus? Aquilo ali era mais ou menos mostrando um pouco de como está o afastamento do Brasil em relação ao Senhor, e pessoas aplaudindo, e pessoas vibrando, e aquilo ali é um dos pontos que mostra como está a degradação espiritual, moral, ética da nossa nação brasileira. E eu vou repetir, queridos, o Brasil está um caos, igreja. Onde está a luz da igreja? Onde está a luz da igreja? E eu não vou dizer com isso que não tem homens piedosos, mulheres piedosas nessa nação, que louvado seja Deus que tem, e são esses homens e mulheres que, graças a Deus, que Deus os conserve assim, que tem subido num púlpito da igreja e pregado a verdade, que tem anunciado o genuíno evangelho, que tem proclamado aí fora o reino de Deus. Agora a igreja não é só esses homens, um número que é dado aí de 70 milhões de brasileiros que são cristãos. Se de fato tem esse número, nós podemos fazer muito mais, se nós de fato estivermos alinhados com o coração do Senhor, não passivos a tudo esse mal que tem assolado o Brasil. Há um caos no Brasil. Neemias ficou sabendo e quis saber com minúcias de detalhe como estava o povo em Jerusalém. Ele soube do povo, o estado do povo, mas soube como estava a cidade. Eu quero ainda caminhar com os irmãos. No versículo 4 a Bíblia diz: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Primeiro, ele procura saber como estava o estado de Jerusalém e os seus cidadãos. Primeira atitude. Ele procurou saber. E a Bíblia diz que quando ele fica sabendo, ele chora, queridos, ele lamenta, ele ora, ele jejua ao Deus dos céus. E fica para mim uma pergunta, para mim, o pastor Hernani, a tomar conhecimento de tudo que está acontecendo na nossa nação, qual tem sido a minha postura? Porque não é só saber como está a situação do Brasil, é qual atitude que eu vou ter depois que eu souber, que eu tomar ciência de como está essa nação, qual tem sido a minha atitude. Não adianta hoje, queridos, nós levantarmos um jejum nacional, se não houver humilhação diante de Deus, se não houver realmente arrependimento diante de Deus, se não houver realmente uma atitude que nos faça de fato chorar. E eu vou te dizer uma coisa: se nós não choramos, não oramos, não lamentamos, não jejuamos,
cotidianamente por essa nação. Tem alguma coisa errada com o evangelho que nós vivemos e pregamos. Tem alguma coisa errada com esse evangelho. Não é o evangelho de Cristo, queridos. Porque fato é, o evangelho de Cristo nos levará a compadecer, a ter compaixão dos povos dessa terra. Agora, irmãos, eu estou conclamando você no seu coração essa manhã. O que você tem feito, querido, diante de Deus, para com esse Brasil que está um caos? O que você tem feito? Qual tem sido o nosso posicionamento como igreja? As igrejas passaram 30 anos preocupando com prosperidade, e as sequelas estão aí. Muitos crentes rasteiros, com fé superficial, não entendendo que o evangelho de Cristo, ele nos leva a pregar, a viver em toda e qualquer circunstância, fiéis às Escrituras, e proclamando o reino do Senhor, em tempos ruins e em tempos bons. Eu coloquei um videozinho nos grupos da Igreja Batista Logos. Irmãos na Bolívia, dentro de um templo, uma estrutura, um prédio, com chão batido, janelas só com aquele vão, não tinha janela, só o vão, não tinha nem cobertura direita, mas aqueles bolivianos estavam de joelhos, e esses bolivianos clamavam pelo Brasil. A igreja brasileira tem ar-condicionado, a igreja brasileira tem cadeira almofadada, a igreja brasileira tem um prédio assentuoso, que não é pecado, mas ela se esqueceu de uma coisa: o evangelho que os apóstolos e a igreja primitiva e a igreja piedosa de hoje pregam até hoje. Não temos ouro e não temos prata, mas nós temos Jesus. Como pregou ali Pedro e João para aquele aleijado. Qual tem sido o nosso posicionamento, queridos? Qual tem sido? Eu quero que Deus nos dê graça nesse dia de hoje, ao qual há uma conclamação para toda a nação que foi feita, que não seja só hoje, porque a Bíblia me ensina que a atitude de Neemias, ela não foi um dia, ela foi alguns dias. A Bíblia fala de dias, que esse homem chorou, lamentou, jejuou e orou ao Deus dos céus. Um dia não vai resolver, queridos. A igreja tem que se posicionar todos os dias, porque um dia que ela deixa de se posicionar, as trevas elas avançam, porque o inimigo ele não vai brincar. Agora essa igreja precisa entender também que ela tem um Deus que não dorme, que não tosqueneja. Essa igreja precisa entender que tem um Deus que avança 24 horas. E eu quero aqui, já entrando para o final, mas eu não posso deixar de falar da oração desse homem de Deus, chamado Neemias. E a Bíblia diz no versículo de número 5, que Neemias busca ao Senhor com convicção. Oração maravilhosa que ele faz, querido. E por que ele busca com convicção ao Senhor? Porque ele o conhecia. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Olha para mim, queridos. Olha que oração que esse homem vai fazer. Olha a oração que esse homem vai fazer. Primeiro, eu quero que você guarde isso aí. Uma igreja que não conhece a Deus, ela vai orar errado. A sua petição vai ser errada, como diz Tiago. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para guardar nos seus próprios deleites. E é isso que a igreja, boa parte dela tem feito, orado e pedido para os seus próprios deleites. Agora Neemias, por conhecer a Deus, ele vai orar um Deus que ele conhece. Por que ele conhece a Deus? Porque ele sabe que esse Deus não vai atender clamor nenhum, se não houver obediência à tua palavra.
Não vai, queridos. Deus não vai atender a nenhum clamor se não tiver obediência à sua palavra. Eu li 1 Samuel com os irmãos. Samuel falou que seria um pecado ele não orar pela nação, mas você vê no versículo 24, que ele manda essa nação temer ao Senhor e andar nos seus mandamentos. Em todo o tempo a bênção de Deus, ela só virá, queridos, se nós obedecemos a Ele. E essa igreja precisa primeiro viver o que prega, porque nós somos aquilo que fazemos. Nós somos aquilo que fazemos. E Tiago vai dizer que não podemos ser só ouvintes do Evangelho, mas praticantes. Nós vivemos uma geração de homens, mulheres e jovens que não tiveram uma genuína experiência com o Senhor, porque receberam um evangelho superficial, não receberam um evangelho que transforma, um evangelho que ensina a estar casado com uma só mulher, um evangelho que ensina os jovens a não se prostituir, um evangelho que ensina o homem a não ser avarento, um evangelho que ensina a andar com paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, um evangelho que de fato traz mudança, que nos transforma a imagem de Cristo Jesus. E é por isso que Neemias ele vai orar desse jeito, porque ele sabia a quem ele estava orando, porque ele conhecia Deus. E é um convite de nós na palavra do Senhor: andemos e prosseguemos em conhecer ao Senhor. Uma igreja que não conhece a Deus, irmãos, ela não vai saber como adorá-lo, ela não vai saber como servi-lo. E eu clamo a vocês, amados, que estão me ouvindo essa manhã, se volte para a palavra de Deus, porque aqui Deus se revela. Ele nunca vai negociar a sua palavra. Neemias busca o Senhor com convicção, ele sabe quem Deus é. No versículo de número 6, ele continua orando: estejam pois atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Neemias ora a Deus também com uma convicção que eu e você não podemos negligenciar. Servimos um Deus que é santo, amados, um Deus que é santo, que Ele não vai comungar com o pecado. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Há expressões na Bíblia que são muito fortes, mas é a palavra de Deus. Uma você vai ver registrada no livro de Tiago, quando Tiago vai falar e Deus declara: adúlteros, aqueles que querem constituir amigos do mundo, se constituem também inimigos de Deus. Isaías 59, versículo 1 e versículo 2, o profeta vai declarar mando de Deus: os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa ouvir, nem os seus braços encolhidos para que não possam salvar, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação de vós e o vosso Deus. Neemias ora, ele lamenta, ele chora, ele jejua, mas ele também sabe que precisa haver arrependimento, porque Deus ele não comunga com o pecado, Deus é santo, e é tempo da igreja arrepender também, queridos. É tempo, amados. Se o jejum de hoje ele não for seguido com humilhação diante de Deus e confissão de pecado a um Deus que é santo, não vai adiantar. Esse jejum não é para pedir prosperidade a Deus, esse jejum não é para pedir outra coisa a não ser: tem misericórdia de Deus, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, confessamos diante de Ti o nosso pecado. Olha a oração de Neemias, querido, presta atenção. Ele está aqui confessando o pecado da nação e pedindo a Deus perdão, e esse pecado ele é oriundo do afastamento dos seus mandamentos. Precisa haver confissão, precisa haver arrependimento. No versículo 7, de todos nos corrompemos contra Ti, e não guardamos os mandamentos, nem estatutos, nem juízos que ordenasse a Moisés, teu servos.
É importante, eu quero que você guarde isso. Quando se fala em confissão de pecados, é importante nós levar diante de Deus quais são esses pecados, irmãos. Não é simplesmente orarmos a Deus e falar com Deus: Pai, nos perdoa pelos nossos pecados. Não, Deus quer que nós proferimos esses pecados, porque quando proferimos aquilo que fizemos, temos consciência daquilo que fizemos. Então é preciso fazer isso, e isso está na Bíblia. Eu quero ler com você. O tempo está estendendo, mas eu preciso ler a palavra de Deus. Abra comigo em 1ª Epístola de João. Você conhece bem esse versículo, mas vamos nesse endereço. 1ª Epístola de João, para que você entenda, nós possamos entender juntos essa manhã. Precisa haver confissão de pecado. Você vê ali Neemias confessando o pecado da nação, afastamento das escrituras, desobediência. Agora o que João vai escrever? Capítulo 1, versículo de número 9. João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mais uma vez, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confissão de pecados aqui, querido. Vá comigo ainda, em Provérbios capítulo 28, versículo de número 13, olha o que diz a Bíblia: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Está na Bíblia. Neemias pontuou aqui onde eles erraram, e eu quero te falar uma coisa, irmãos. Se a igreja que jejua hoje, que ora hoje, que busca a Deus hoje em favor do Brasil, ela precisa entender que nós precisamos confessar os nossos pecados. Confessar, querido. Chegar diante de Deus e falar para Deus: nós erramos contra o Senhor, erramos na negligência de pregar o Evangelho, erramos na negligência de pregar um falso Evangelho, erramos na negligência de não ter paixão por almas, erramos na negligência de nos preocupar em construir tesouro nessa terra, erramos na negligência de desobedecer a Tua palavra, erramos na negligência de não ter comunhão com o Senhor nas Escrituras e em oração. Erramos. Admitir o erro é muito difícil, mas que possamos alcançar a misericórdia de Deus é necessário. Neemias, um homem de Deus, confessa aqui o pecado da sua casa e da nação, e roga a um Deus que ele conhecia. Versículo 8, 9 e 10, eu leio terminando: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vos transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntareis e os trareis ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Eu quero terminar aqui, preste atenção nisso. Estava Neemias numa condição muito tranquila e boa, viu, irmãos? Copeiro do rei. Antes do rei beber alguma coisa, ele experimentava, antes do rei experimentar, e a Bíblia deixa claro, depois leia todo o livro de Neemias, o rei gostava muito de Neemias, mas a diferença de um homem que tem um coração alinhado com Deus, faz toda a diferença, irmãos. Marca uma nação. Você vai ver como marca a nação, você vai ver lá no final desse livro, o que esse homem fez, não restaurando só os muros e as portas da cidade, mas trazendo o seu contemporâneo Esdra, para restaurar o culto a Deus. E se essa igreja de fato arrepender, confessar os seus pecados, Deus vai trazer a essa igreja uma restauração do culto a Ele.
do genuíno culto a Ele, com a visão que Deus tem para essa igreja brasileira, para que essa igreja realmente ela viva alinhada com o Senhor, fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer para com essa nação também. Agora, eu termino aqui vendo essa convicção de Neemias. Por que convicção? Neemias traz diante de Deus tudo que ele tem feito e prometido para o seu povo. Ele traz repreensão, ele traz disciplina, mas ele continua sendo um Deus misericordioso. Neemias está deixando para nós no final desse texto, que mesmo um Deus que cobra, um Deus que traz juízo, é um Deus também de misericórdia. Quando este povo se humilha, ora, se desvia do teu mau caminho e se volta para o Senhor, tem misericórdia. Queridos, no livro de Salmos, abre comigo em Salmos, é o último versículo que eu leio essa manhã, capítulo 89, versículo de número 14, olha o que diz a Bíblia: justiça e juízo são a base do trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Eu vou repetir para você: justiça e juízos são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Ainda há tempo de clamarmos pela misericórdia de Deus sobre o Brasil. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Juízo e justiça são a base do teu trono, como diz o salmista, mas misericórdia e verdade vão diante dele. Ou seja, a misericórdia e a verdade do Senhor vai como um arauto proclamando: o juízo vem, porque existe um Deus que é justo. E eu quero te arremeter agora para terminarmos ali em Nínive. Deus pega aquele profeta Jonas, faz ele cumprir a sua missão, querendo ou não, mas ele teve que cumprir. Ele teve que cumprir, porque Deus, antes de aplicar o juízo, Ele traz a misericórdia, queridos. E essa misericórdia veio para uma nação sanguinária, que gostava de matar com requinte de crueldade. Mas Deus mostra ali a sua misericórdia. E nós vemos mesmo uma nação que não sabia distinguir entre uma mão e a outra, como o próprio Deus falou com Jonas. Essa nação se arrependeu. Se arrependeu. Precisa haver arrependimento. E a minha oração essa manhã é essa: que como os ninivitas se arrependeram, porque a verdade e a misericórdia do Senhor chegou até ali, que são a causa de não sermos consumidos, possamos como igreja, queridos, confessar os nossos pecados a Deus, o pecado dessa nação, e clamar a Deus por misericórdia. Eu deixo aqui essa palavra, terminando esse culto dessa manhã, que Deus, Ele alcance o nosso coração, que o coração da igreja brasileira esteja alinhada com o coração do Senhor, para que em nome de Jesus não venhamos perecer, e que possa ainda ter tempo de ter um avivamento nessa nação, para que essa nação possa mandar para fora missionários, e dentro dessa nação haja conversão genuína pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, conversões em massa. Esse é o clamor que essa manhã eu faço. Feche os seus olhos, orem comigo este momento. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelos séculos dos séculos. Oh Deus, oh Deus, eu clamo essa manhã, nessa oportunidade, Senhor, que o estado dessa nação, Pai, me leve, Senhor, a entender e sentir o que o Senhor sente, Pai. O Senhor Jesus, ao pisar nessa terra, a palavra deixa claro que Ele sentia íntima compaixão por esses povos, e
que a tua igreja, Senhor, ela se volte para o Senhor, em arrependimento, em confissão de pecado, a começar de mim, para que essa íntima compaixão nos leve a chorar por essa nação, para que essa íntima compaixão, ela possa nos levar a lamentar, a orar, a clamar o Senhor, a jejuar, ó Deus, alinhado com teu coração por essa nação. Tira todos da zona de conforto, Pai. Tira a perspectiva equivocada que tem entrado para dentro da tua igreja. Essa manhã eu clamo a ti, Jesus, que o jejum que se faz hoje não seja um jejum, ó Deus, desalinhado com o teu propósito, a tua vontade, mas que haja a humilhação da tua igreja, que haja posicionamento, que haja, Pai, o sentimento que houve em Cristo Jesus. A começar de mim, Senhor, a começar de mim, que hoje se levante uma igreja, Senhor, voltada para o Evangelho, que seja de fato o Evangelho ambulante nessa terra. Eu clamo, Jesus, toma o Brasil, Pai, essa manhã, toma essa nação, Jesus, perdoa essa nação pelo pecado de imoralidade, perdoa essa nação pelo pecado, Senhor, de violência, perdoa essa nação pelo pecado, Senhor, de idolatria, perdoa essa nação, Pai, pelo pecado de usura, perdoa essa nação pelo pecado de corrupção, perdoa essa nação, Pai, pelo pecado, Senhor, de ódio, perdoa essa nação, meu Pai, pela decadência espiritual. Oh Deus, perdoa essa nação pelo abandono, Pai, dos pobres, perdoa essa nação pelas blasfêmias que tem cometido contra o teu Filho, o Senhor, perdoa essa nação, Pai, nós confessamos nosso pecado, perdoa a tua igreja, Senhor, pela negligência de pregar o Evangelho, perdoa a tua igreja, Senhor, pelo pecado que temos cometido, de nos afastar das Escrituras, perdoa, Senhor, essa igreja, pelo pecado de não orar pela nação, pelo teu povo, pela igreja, perdoa essa igreja, Pai, por não se preocupar, por não se compadecer do órfão e da viúva, perdoa, Senhor, a tua igreja, por usar o púlpito para negociar o Evangelho, perdoa, Senhor, as nossas vidas, a começar de mim, ó Deus, clamamos a Ti, Pai, sabemos que o Teu trono, a base dele é justiça e juízo, mas a misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs, ela é o arauto do Senhor, ela vem na frente com verdade. Deus, tem misericórdia da igreja brasileira, tem misericórdia do Brasil, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, da minha casa, tem misericórdia de mim, Senhor. Nós clamamos a Ti essa manhã, meu Deus, nós suplicamos a Ti, que o nosso coração esteja alinhado com o do Senhor. Oh Deus, que venham dias, ó Pai, que essa igreja esteja com a sua lâmpada no alto, aleluia, e canta lá, basura, e canta lá, que essa igreja seja um sal não insípido, mas um sal, Pai, que traz desejo às pessoas por Cristo, um sal que não deixa nada apodrecer. Oh Deus, em nome de Jesus, desperta essa igreja brasileira. Clamamos pelas nações da terra, Jesus, clamamos pelas nações da terra, Pai, tem misericórdia, aviva a Tua igreja, Senhor, espalhada na face desse planeta, países, Senhor, que foram bancos, que foram palco de avivamento, Senhor, que estão mortos, a vida de oração desses países está no CTI, algumas já mortos, prédios que se reuniam para orar, para glorificar o Teu nome, são agora salões de festas. Oh Deus, tem misericórdia. Nós oramos essa manhã, Jesus, eu quero colocar os enfermos, ó Pai, diante do Senhor mais uma vez. Oramos já aqui pelos enfermos,
Eu coloco o Diego que está no CTI, Senhor, tem misericórdia da sua vida, tira-se a ansiedade, Senhor, da vida desse homem, desse jovem, traga paz ao seu coração, tira ele desse quadro, Jesus, que a sua paz possa inundar o teu ser, e ele se levante desse leito em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro pela dona Rosinha, Pai, Deus, ela está nas tuas mãos, Pai, nós oramos por cura, mas descansamos na tua soberania, Senhor. Oramos para que o Senhor levante todos esses que nós colocamos diante do Senhor para serem curados, que estão enfermos, mas, Senhor, descansamos no teu poder, na tua soberania, na tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós descansamos porque sabemos que sempre o Senhor faz o melhor, ainda que não entendemos hoje. Em nome de Jesus, Pai, eu encerro este culto essa manhã, Pai, clamando ao Senhor, aviva a tua igreja no Brasil, aviva a tua igreja, Senhor, na face dessa terra, nas nações. Ainda é tempo que a tua misericórdia está operando, Pai, ainda há tempo, e nós clamamos por isso. Assim eu oro, Pai, que o Senhor dê a cada irmão, a cada irmã que está em casa, a cada família que está me ouvindo, uma semana, Senhor, cheia da tua presença, uma semana apaixonada pela tua palavra, uma semana cheia da abundante paz do Senhor, uma semana submisso a Cristo, Pai. Cumpra em nós o teu querer e através de nós para louvor da tua glória, e alcance o Brasil, alcance os nossos governantes, alcance as famílias dessa terra, Pai, e sara essa terra. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Vamos orar também, irmãos, pelo nosso irmão Nilton, que está fazendo aniversário dia 31, amém? Que Deus continue te abençoando, Nilton, guardando a sua vida, filho, te dando graça, força, sabedoria, saúde física e espiritual, para poder estar liderando a sua casa, no temor do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela vida do Nilton, Pai, continua abençoando o teu filho, como teu servo, como pai de família, como esposo, como cidadão brasileiro. Fortalece os seus passos, Pai, confirma os seus passos, que o coração dele esteja sempre alinhado com a tua palavra, conserva a sua saúde física, emocional e espiritual, Pai, renova a alegria da salvação no coração do Nilton todas as manhãs, guarda a sua saída, a sua entrada, e dê a ele a graça para conduzir o seu lar, Pai, no temor do Senhor, até o último dia dele nessa terra. Eu abençoo ele, a sua casa, e te louvamos pela sua vida e por mais esse aniversário que ele vai completar. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, fica aqui o nosso abraço a cada irmão, a cada família, a cada ouvinte, que Deus possa estar falando ao teu coração, ter falado ao teu coração. Segue uma semana aí com os propósitos que já foram declarados, e que possamos viver mais uma semana, para a louvor e a glória do Senhor, até que Ele venha, amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com essa amada igreja local, e toda a amada igreja espalhada na face da terra, hoje e sempre, e todos digam amém. Fiquem e continuem debaixo da graça maravilhosa do Senhor. Recebam um abraço dos pastores, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tudo é para Ele, a Ele a glória para todo sempre.